Boa noite a todos. Antes de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer uma oração. Enquanto nós cantamos esse último cântico, eu estava contemplando a letra Confiamos em Teu amor, né? Infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Isso é fácil dizer quando as coisas vão bem, mas quando as lutas da vida entram no nosso dia a dia, dificuldade de olhar para Deus e confiar de fato nesse amor, saber que Ele continua sendo Deus soberano sobre a terra e céu. Gostaria de orar. Temos alguns irmãos queridos que não estão conosco devido à doença, devido à internação. Pastor Rony já orou por eles, mas eu gostaria de orar novamente por aqueles que talvez estão em casa hoje à noite assistindo por um motivo ou outro. A nossa igreja tem sofrido junto com algumas pessoas e é muito bom ver a irmã Carmen aqui hoje à noite. Sabe que o nosso coração está com vocês. Vamos orar. Senhor Deus bondoso, Deus eterno, Deus soberano sobre os céus e a terra, nós confessamos hoje à noite que nós somos fracos. Quantas vezes, ó Deus, nós não somos como os israelitas, nos esquecendo daquilo que o Senhor fez no passado, das suas grandes obras. Às vezes nós olhamos para as lutas em nossa frente, os problemas, as doenças, o sofrimento, e às vezes nós pensamos que é demais para podermos superar. Poder cantar nesse momento que o teu amor é infinito, de que tu és soberano sobre a terra e céu. Ó Deus, nós clamamos nessa noite em prol dos nossos irmãos que estão sofrendo. Pai, pedimos pela irmã Fátima novamente, ó Deus, restaure essa irmã. Abençoe o irmão Altamirando, todos os seus filhos, toda a sua família, ó Deus, e encoraje-os nessa noite. Também pedimos, ó Deus, pelo Roberto. Os nossos corações continuam pesados, clamando em prol da vida desse querido. Ó Pai, que o Senhor o liberte, o Senhor o cure, restaure sua saúde. Mas acima de outra coisa, acima de qualquer coisa, ó Deus, que ele possa conhecer Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Pai, abençoe a irmã Carmen. Abençoe os seus filhos, ó Deus, que estão sofrendo nesse momento, que o Senhor os encoraje, que o Senhor os fortaleça e que faça com que eles possam olhar para o Senhor para receber o sustento e a força necessária nesse momento. Nós cremos, ó Deus, que a Tua graça nos basta, mas confessamos que somos fracos. Então nos encoraje, ó Deus, e agora, ao abrirmos a Tua palavra, nos ensine aquilo que precisamos aprender. Nos ensine, ó Deus, que Teu Espírito Santo amoleça corações endurecidos e que nessa noite, ó Pai, o Senhor tenha liberdade de fazer em nós aquilo que o Senhor deseja. Quebranta-nos, ó Deus, diante da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos a pegarem suas Bíblias e abrirem em Romanos capítulo 13. Nós vamos, durante o mês de setembro, fazer uma série curta sobre o papel do crente, o governo e a política. Qual deve ser o nosso papel diante das eleições, diante de líderes, às vezes, com quais nós não concordamos? Qual deve ser o nosso papel em relação a todas as autoridades, a polícia, os poderes militares, os poderes que exercem alguma autoridade no governo, seja no legislativo, no executivo? Ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar por meio das Escrituras esse mês a entender qual é o nosso papel como igreja, como crentes, numa sociedade que às vezes parece estar cada vez mais se distanciando
das verdades da palavra de Deus. Então, Romanos capítulo 13, um trecho curto hoje à noite que vamos ver dos versículos 1 ao 7, mas um trecho que o apóstolo Paulo escreve em meio a autoridades e um governo, um império totalmente contra a palavra de Deus. Romanos capítulo 13, vamos ficar de pé para a leitura da palavra, por favor. Romanos capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 7, mas focando especificamente nos versículos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E por isso também que vocês pagam impostos. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atentando constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Podem sentar. Hoje à noite nós vamos focar em específico qual é nosso papel em relação ao governo. Essa semana nós estaremos celebrando a independência do Brasil. Estamos celebrando um país que já há muitos anos é uma república, hoje uma república democrática, mas um país que Deus tem abençoado ricamente. Não sei se você pensa dessa forma, mas um país que é rico em recursos naturais, em beleza, em população. Nós vivemos num país abençoado por Deus. Mas muitas vezes, como cidadão, nós ficamos entristecidos com certas coisas, nós nos revoltamos por causa de certas atitudes, nós olhamos ao nosso redor para a criminalidade, para questões como poluição, e ficamos entristecidos, porque nós vivemos certamente num lugar abençoado por Deus, mas num lugar que certamente está vivendo debaixo de certa punição, ou certa maldição devido ao pecado. Então, hoje à noite, o desafio não é só para você, mas é para mim, ao olharmos para a exortação de Deus, de que nós estamos vivendo onde há um governo que tantas vezes nos parece longe de Deus, um governo que às vezes tem decretos e leis que para nós nos parecem ser leis que não agradam a Deus. E como é que nós devemos viver diante dessa realidade? Quantos aqui podem admitir que vocês já se envolveram numa discussão, no argumento político meio intenso? Alguém? Confessa aí, levanta a mão. Com certeza. Se você nunca teve uma discussão dessa, graças a Deus. Mas eu já cheguei até em lugares onde tem uma placa: aqui não se discute governo, política, nem religião, né? Que é quase impossível. Nós, como crentes,
Religião, a fé, é o essencial. Então, para não discutir essas coisas com alguém é muito difícil. Quando se trata de política, às vezes é política e esporte, né? Política e esporte são as duas coisas que geram mais discussão. Mas qual deve ser o nosso papel como crente, vivendo num país como o Brasil, onde temos liberdade religiosa, onde há certas leis e tendências que nos parecem estar indo longe de Deus? Como é que nós devemos conversar com as pessoas? Qual deve ser o nosso comportamento, a nossa atitude? Agora, entrando na época de eleições, é a época em que mais se tem discussões. As pessoas se revoltam, as pessoas tomam partido, as pessoas se dividem até, às vezes, dentro de uma mesma família, por conta de perspectivas diferentes, há briga, há conflito. Às vezes nós acabamos nos exaltando nas conversas com as pessoas porque nós pensamos que o nosso candidato é o candidato certo. O nosso partido é o partido melhor que nós devemos seguir. Irmãos, vamos começar primeiro olhando esse trecho, a instituição do governo. A instituição do governo. Quero ter um pouco de cuidado hoje à noite, porque até no meio de igrejas, no meio de irmãos que têm perspectivas diferentes, às vezes nós chocamos, mas eu quero hoje à noite ser inteiramente bíblico. Eu quero hoje à noite compartilhar exortações que vêm de Deus e que certamente, se nós acatarmos, a nossa perspectiva talvez vai mudar. Então eu espero que hoje à noite você esteja com o coração sensível àquilo que o Senhor tem para nos falar. Mas a instituição do governo fica muito claro nas palavras de Paulo que não há autoridade que não proceda de Deus. Você pensa, mas espera aí, esse candidato talvez já foi preso, não sei. Esse candidato não se alinha com as minhas prioridades. Esse candidato já falou isso, já xingou aquilo. Mas é alguém que talvez esteja numa posição de autoridade. Como é que nós podemos conciliar a perspectiva de um Deus santo, um Deus perfeito, e um candidato que talvez esteja longe, ou até mesmo um governador, um prefeito, um presidente, que não se alinha com princípios bíblicos? Como é que nós podemos conciliar isso? A verdade é que até Daniel, no Antigo Testamento, reconheceu que é Deus quem levanta e Deus quem derruba reis e reinados. Então, hoje à noite eu quero que você, primeiro, foque no fato de que Deus é aquele que institui o governo. O governo vem de Deus. Depois de família, depois de instituição de nação, nós encontramos lá atrás, até em Gênesis, o surgimento de governo. E a Bíblia diz que é Deus quem levanta todas as autoridades, até aquelas que são incrédulas. Porque Deus às vezes vai levantar um rei ou um governante incrédulo para disciplinar os seus filhos, para corrigir alguns erros e às vezes simplesmente para punir devido à incredulidade, devido a um povo que tem se distanciado de verdades e princípios bíblicos. Primeiro, a instituição do governo vem de Deus, não vem de nós. Nós podemos pensar, mas é uma eleição democrática. Então fomos nós como povo que colocamos uma pessoa em poder. Meus irmãos, eu creio que nós temos a nossa parte, nós devemos votar, nós devemos exercer o nosso papel como cidadão, mas no final das coisas nós podemos só dizer que é Deus quem instituiu e Deus que estabeleceu uma determinada autoridade. Ainda mais, o versículo 2 diz: aquele que se opõe
a autoridade resiste à ordenação de Deus. Deixa eu parar e ler isso de novo. Contemple a palavra. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. Deixa eu ter muito cuidado com o que eu vou falar. Nesses últimos 2 anos, nós temos vivido uma pandemia, temos vivido experiências extremamente dolorosas, experiências onde alguns têm ficado sem trabalhar, alguns têm ficado sem poder exercer a sua cidadania, porque tivemos o lockdown, tivemos momentos em que até decretos impediram que a igreja se reunisse ou se congregasse num grupo maior. E dentro desse período nós temos visto igrejas, temos visto pastores, temos visto irmãos se levantando e se opondo a uma autoridade. E aí a questão chega: qual deve ser o nosso papel, então, diante das ordenanças das Escrituras, diante do momento em que estamos vivendo, em que parece que uma lei ou um decreto está indo contra a palavra de Deus? Como é que nós devemos reagir? Qual deve ser a nossa atitude? Devemos nos submeter a todas as coisas que as autoridades fazem? Devemos nos render sem falar nada? Eu ainda vou responder essa pergunta, mas eu quero que você guarde essa pergunta na sua mente. E certamente é uma pergunta que todo crente tem que avaliar. Todos nós temos que pensar. Não é uma pergunta fácil de se responder, mas eu creio que a palavra de Deus nos dá algumas diretrizes. Deus estabelece as autoridades governamentais. Agora, eu quero sugerir alguma coisa. Esse trecho, eu creio que está falando mais do que simplesmente o governo. Também podemos falar sobre a autoridade dentro do lar. Deus estabelece o pai, o marido, como o líder espiritual do lar. Dentro da igreja nós temos pastores, presbíteros que exercem uma liderança e uma autoridade. E o que nós entendemos é que não existe nenhuma autoridade que esteja acima de Deus. Deus está acima de todos. Todas as autoridades estão debaixo de uma autoridade maior, que é Deus. Então Deus estabelece as autoridades governamentais. Daniel, eu já citei ou mencionei esse trecho, mas Daniel, recebendo por parte a palavra de Deus, diante de um império babilônico totalmente voltado contra a palavra de Deus, um império que celebra idolatria. Eis a palavra de Deus: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Agora, se você conhece a história de Daniel, você sabe que nem todos obedeceram às ordens das autoridades governamentais. Nós vemos isso como recebendo a bênção de Deus em diversos momentos. Quando Daniel foi ordenado a não orar ou cultuar ao Deus, ele continuou orando. Quando, me ajudem com os nomes em português, Ananias, não, Sadraque, Mesaque e Abdenego, pronto. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram ordenados a se dobrar perante a imagem que Nabucodonosor levantou. E qual foi a resposta deles? Não vamos fazer. Eles foram lançados na fornalha e nós encontramos um quarto personagem ali na fornalha, que muitos pensam que é uma pré-encarnação de Jesus, mas certamente foi a presença de Deus manifesta ali para protegê-los contra isso. Como é que num trecho nós encontramos Deus levantando e derrubando reis? No mesmo livro encontramos desobediência a algum decreto, a alguma lei estabelecida por homens. Quando é que nós devemos obedecer às autoridades e quando é que nós devemos desobedecer às autoridades? Uma pergunta que eu não vou ter uma resposta
perfeita, eu vou instruir a partir da palavra de Deus e cada um tem que tomar sua decisão e ter uma convicção de que é isso que a palavra de Deus está ensinando. Mas há certas coisas que há dificuldade, até pastores têm dificuldade e pensam diferente um do outro. Quando nos anos anteriores nós fechamos as portas devido ao decreto e fizemos culto apenas online, existiam outras igrejas que estavam violando esse decreto, dizendo não, vamos nos reunir, porque temos a ordem em Hebreus de que nós não devemos abandonar a comunhão dos irmãos. Quando obedecemos às autoridades, a palavra de Deus nos diz que nós estamos obedecendo a Deus. Vejam aqui de novo em Romanos 13. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Segundo, quando desobedecemos às autoridades, desobedecemos a Deus. Mas com certeza tem um limite para isso, né? Porque nós conhecemos todas as escrituras e entendemos que há outras diretrizes que nós não devemos nos curvar diante de nenhum outro Deus. Diante disso, nós vamos obedecer uma autoridade que nos exige adorar outro Deus ou nós vamos obedecer apenas a palavra de Deus? O governo é uma instituição divina. Então, tudo isso para a gente chegar a uma conclusão. Toda autoridade, seja ela governo, seja o que for, é estabelecido por Deus. A instituição do governo é divina. Veja o que Pedro nos escreve em 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 a 14. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele. Observem essa frase, como enviadas por ele. Ele quem? Deus. Tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então, podemos concluir então que toda autoridade estabelecida por Deus, vocês estão juntos? Sim. Quando a gente obedece às autoridades, também obedecemos a Deus. Quando desobedecemos às autoridades, também desobedecemos a Deus. Por quê? Porque toda autoridade foi enviada por Deus. Deus tem um propósito, quer seja alguém que a gente goste ou não. Deus tem um propósito com todas as autoridades. E qual é o propósito do governo? Nós precisamos entender que Deus tendo estabelecido governos e Deus sendo a autoridade suprema sobre todos eles, Deus tem determinados propósitos. E às vezes, os governos violam esses propósitos e acabam indo contra a vontade expressa de Deus. Propósito do governo, vejam os versículos 3 e 4, ainda aqui em Romanos 13. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. A primeira coisa que nós entendemos aqui é que o governo existe para promover o bem, ou pelo menos a instituição do governo dado por Deus, em primeiro lugar, está ali para promover o bem. Quando o cidadão obedece à lei, ele desfruta de paz, ele desfruta de harmonia, eles desfrutam desse bem que o governo, de forma geral, está promovendo. Então, se você não é assaltante, se você nunca matou ninguém, se você vive como um bom cidadão brasileiro, obedecendo às leis, você não deve ficar com medo. Você não deve viver com medo da polícia ou de alguma autoridade. Por quê? Porque diante de Deus, você tem uma consciência limpa e você está fazendo o correto. Agora, semana que vem, vai ser onde o bicho pega. Porque semana que vem nós vamos falar sobre impostos. Nós vamos falar sobre sonegação. Nós vamos falar aqui sobre algumas coisas que a igreja não tem sempre andado em harmonia com a palavra de Deus.
Então preparem-se, porque a semana que vem eu acho que vai ser mais pesado. O governo existe para promover o bem. Quando você obedece à lei, quando você não tem uma consciência pesada devido a algum crime que você tenha cometido, você pode viver com paz, com harmonia. Agora, eu já vi muitas pessoas assim ensinando de forma errada os filhos e as crianças a terem medo das autoridades, a terem medo da polícia, a terem medo do exército, de poderes militares. Mas, meus queridos, na sua formação espiritual, dentro do seu lar, dentro do seu ambiente, você deve estar passando para os seus filhos um respeito às autoridades, humildade diante de autoridades, quer sejam professores na escola, quer sejam eles prefeitos ou presidentes de uma nação, ou até mesmo a polícia. Devemos ensinar que eles, além de existir para promover o bem, eles também existem para punir o mal. E é aqui que eu acho que muitas vezes a gente foca nessa parte, ao invés de ensinarmos os nossos filhos e as nossas famílias, de que se nós obedecermos, se nós vivermos corretamente, vidas íntegras, diante de Deus, com consciência limpa, nós não devemos temer as autoridades. Nós não devemos temer que eles vão fazer algo contra nós. Agora, o que nós podemos falar sobre os países onde há perseguição religiosa, onde até mesmo um governo proíbe a proclamação do evangelho, onde o governo proíbe a igreja organizada, a igreja se reunindo em grupos. O que é que nós fazemos em situações como estas? Em situações como estas, ainda assim, desobedecendo a ordem do governo, nós estamos obedecendo uma ordem maior que a ordem de Deus. E nesses casos, nós também não devemos viver com medo. Mas eu quero exortá-los num certo sentido, meus queridos. Estamos nos aproximando cada vez mais de momentos e experiências em que nós seremos perseguidos por causa da nossa fé. Talvez está acontecendo de uma forma bem sutil, talvez você não tenha percebido. Mas já existem leis que, se nós falarmos determinadas coisas aqui dentro da igreja, nós corremos o risco de sermos condenados por algum crime qual seria a palavra, meus queridos? Isso. Crimes simplesmente, eu creio que é opinião, mas seriam crimes contra fala? A honra das pessoas, isso. Como se, ao pregarmos uma determinada verdade da palavra de Deus, a honra da pessoa fosse violada. Muito obrigado, Rony. Então isso nos leva ao último ponto, que é nossa responsabilidade. Onde é que até que ponto nós obedecemos e onde é que nós temos a liberdade diante de Deus de desobedecer alguma autoridade. Versículo 1, 2, 3 e 5 nos fala um pouquinho sobre a nossa responsabilidade. Vejam aqui. Estejam sujeitos às autoridades. Essa mesma palavra pode ser traduzida, sejam submissos, certo? Às autoridades. Porque não há autoridade que proceda de Deus. Versículo 2, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Perfeito? Então, nós devemos nos submeter em primeiro momento. Tito, capítulo 3, versículo 1, vai dizer a mesma coisa. Se vocês se lembram, quando nós estudamos a carta de Paulo a Tito, Tito, capítulo 3, versículo 1, ele diz a mesma coisa. Estejam sujeitos ou se submetam às autoridades. Devemos também obedecer. Então não é simplesmente nós nos submetermos, dizer a autoridade está lá, dada por Deus, estou submisso, mas eu vou obedecer a lei. Eu vou obedecer e não violar, para que eu viva bem, para que eu esteja tão bem promovendo o bem. Agora, o ponto-chave dessa questão é até que ponto nós devemos obedecer às leis dos homens. E a resposta conclusiva é até que ela não ultrapasse
a lei de Deus. Então, alguns exemplos bíblicos que nós podemos encontrar onde houve um certo decreto ou uma certa lei, onde houve desobediência. Vê se vocês conseguem se lembrar comigo de alguns. As parteiras israelitas. Quando o faraó declarou que todos os meninos israelitas de 2 anos para baixo eram para ser mortos, as parteiras desobedeceram às ordens, porque elas estavam obedecendo uma ordem maior, e Deus disse para os israelitas que é mais para frente, mas voltando ali até no livro de Gênesis, quanto a perspectiva de Deus contra o assassinato, contra tirar a vida de outra pessoa. Então, as parteiras violaram aquela ordem. Já mencionei Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não se ajoelharam diante da imagem, mas foram lançados na fornalha quente. Em Atos, os apóstolos, vez após vez, violaram as ordens dos líderes religiosos que lhes diziam: vocês não podem pregar o nome de Jesus Cristo. O que é que eles fizeram? Eles continuaram a pregar o nome de Jesus Cristo. Pedro foi preso, João foi preso, Paulo e Silas foram presos. E isso aconteceu vez após vez. Por quê? Porque a ordem de Deus está acima de uma ordem humana. E é justamente em Atos capítulo 5, versículo 29, que nós podemos olhar como uma declaração que nos permite, diante de Deus, desobediência quando a ordem, lei, decreto ultrapassa a lei de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Deixa eu ler uma citação de John Stott a respeito desse trecho aqui em Romanos 13. Ele escreve assim no seu comentário dessa carta. Ele diz: considerando-se que a autoridade dos governantes provém de Deus, o que acontece quando eles abusam dela ou quando invertem o poder dado por Deus, enaltecendo aqueles que fazem o mal e castigando quem pratica o bem? O que fazer? A exigência para que nos submetamos continua valendo em tal situação de perversão moral? De jeito nenhum. O princípio é muito claro. Nós devemos submeter-nos até o exato momento em que a obediência ao Estado passa a implicar em desobediência a Deus. Mas se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o que Deus ordena, então como cristãos, nosso dever é claro: resistir, não sujeitar-nos, desobedecer ao Estado a fim de obedecer a Deus. Agora, nós devemos também deixar muito claro: se chegar o momento em que nós temos que desobedecer às autoridades, porque nós queremos primeiro obedecer a Deus, nós devemos também estar preparados a encarar as consequências. Ok? Nós devemos estar preparados a enfrentar prisão, ou seja, qualquer for a punição dada devido à nossa desobediência. Nós devemos estar preparados. A nossa fé, a nossa convicção deve ser tão séria que nós estamos preparados a encarar até a própria morte para obedecer a Deus antes dos homens. Deixa eu voltar para a nossa lista. Nós devemos nos submeter, devemos obedecer, e até que ponto? Até o ponto em que a ordem nos leva a violar a ordem dada por Deus. Terceiro, nós também devemos praticar o bem. Versículo 3 diz assim: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem. O que é praticar o bem? Eu acho que não é necessário hoje à noite a gente explicar isso. Você sabe muito bem, no seu íntimo, diante de Deus, o que é praticar o bem e o que é praticar o mal. O que é andar em integridade e mentir, sonegar. Vocês sabem o que mais pode se encontrar nisso. Então, o que acontece então quando você está no emprego onde o seu patrão pede que você viole algum mandamento de Deus? Você deve obedecer
ou deve resistir. A ordem está clara, nós devemos obedecer a Deus antes dos homens. Então, se o seu patrão, seu chefe diz, você contar umas mentirinhas aí para os clientes não é grande coisa, eu já vi cristão fazer isso, não tem problema, porque isso aqui é sua vida secular, mas na igreja você vive de outra forma, mas aqui você pode fazer isso. Não, meu querido, a nossa vida é integral no sentido de que o Senhor é Senhor de cada área das nossas vidas. Então, se nós somos exigidos ou forçados a desobedecer uma ordem de Deus ali no nosso lugar de trabalho, nós devemos sim desobedecer essa ordem e até correr o risco de perder o emprego. Por quê? Porque é melhor diante de Deus ter a consciência limpa do que andar em desobediência. Nós devemos praticar o bem. Tito vai dizer que nós devemos praticar boas obras. Então é mais ou menos a mesma ideia de praticar o bem. Ao longo da história da igreja, a igreja tem sido reconhecido de forma geral como uma entidade de caridade, uma entidade que abraça e cuida do órfão, do rejeitado, do menosprezado, do mendigo. A igreja, de forma geral, ao longo da história, tem sido visto dessa forma. Mas em alguns momentos a igreja tem se distanciado, tem se desviado desse papel de praticar o bem e de praticar boas obras, para que Deus seja glorificado. A ordem não é dada para que eu tenha boa fama, não, é para que Cristo e o nome dele seja conhecido. Então a glória de Deus é o que está em jogo, não é a minha reputação em primeiro patamar. Boas obras. Por final, paz e cordialidade. Paz e cordialidade. Deixa eu ler com vocês Tito capítulo 3, versículos 1 e 2, só para ressaltar, e aí nós vamos terminar. Tito capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo escreve assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém. Isso significa que nós não podemos difamar as autoridades. Cuidado. Que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Meus irmãos, essas cartas foram escritas durante o Império Romano, o Império mau, um império onde a promiscuidade, onde a violência reinava. E ao mesmo tempo, Paulo diz, obedeçam às autoridades. Não há autoridade que não proceda de Deus, obedeçam, se submeta. Até o ponto em que Pedro diz, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Nós como igreja, nós só podemos orientar. Não posso dizer, você precisa votar em tal candidato, que tal partido é o melhor. Mas queremos enfatizar que devemos procurar eleger as pessoas que mais se aproximam das verdades bíblicas. Vai ser imperfeito encontrar um candidato perfeito, meu querido. Impossível nessa vida. Mas nós devemos, ao nos envolvermos no nosso papel nas eleições, devemos focar naqueles candidatos que respeitam a autoridade dada na palavra de Deus e que prezam por princípios que nós podemos chamar como princípios judeu-cristãos, certo? Princípios bíblicos. Mas nós devemos praticar o bem, devemos praticar boas obras, devemos exercer paz e cordialidade. Então, isso quer dizer, até nas nossas discussões sobre política, com certeza. Nós não devemos difamar ninguém que está em autoridade, mesmo que seja alguém que nós não gostamos. Mesmo que seja o outro candidato do que nós votamos. Nós jamais devemos difamar o nome daquele que Deus colocou em autoridade. Mesmo em momento de desobediência às leis por causa de obediência a Deus, mesmo naqueles momentos nós jamais devemos difamar.
Eu acho que Paulo deixa muito claro em Efésios capítulo 3 que a nossa batalha não é contra carne e sangue, carne e osso. Nossa luta é uma luta espiritual. Então, ao praticarmos a cidadania brasileira, eu quero encerrar com esse último ponto. O que é uma cosmovisão bíblica? Que nós podemos abraçar e podemos dizer até as lentes, os óculos através do qual nós enxergamos o governo, as autoridades e a política. Uma cosmovisão bíblica. Isso está baseado totalmente nesse trecho e outros. Primeiro, Deus está acima de todas as autoridades. Isso tem que estar firme em nossa convicção. Deus está acima de toda autoridade. Não há autoridade que está acima de Deus. Deus é soberano nos afazeres humanos. Meu querido, deixa eu perguntar hoje à noite. Você crê que Deus é soberano sobre todos os afazeres humanos? Você crê? Nós devemos estar convictos disso. Por quê? Porque tantas vezes tantas vezes eu vejo crentes, quando um determinado político é elegido e é o fim, acabou. Era a nossa única chance, né? E a gente deposita a nossa confiança numa pessoa. Nós colocamos a nossa confiança num partido. Meu querido, Deus é soberano, mesmo se aquele que a gente não gosta é o que ganha. Deus ainda é soberano. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Eu creio que tudo que acontece passa pelas mãos de Deus, de uma forma ou de outra. Não quer dizer que Deus é o que promove o mal, não é que Deus é o autor do pecado, não é o que eu quero dizer. Mas dentro da soberania eterna de Deus, tudo o que acontece passa pela mão de Deus. Tudo. Deus é a nossa autoridade suprema, isso ressalta os dois primeiros pontos. Nós temos uma esperança melhor e maior. Meu querido, não coloque a sua esperança num partido e nem num candidato. A sua esperança não é que todo o Brasil vai ser salvo, certo? Porque isso não vai acontecer. Meu querido, o Brasil não é o povo de Deus. No Brasil existe o povo de Deus, sim. Mas a nossa esperança está naquele que morreu, ressuscitou e voltará. E a nossa esperança é que um dia haverá um governo perfeito. Um governo teocrático, onde Deus é rei. E todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é rei, para a glória de Deus Pai. Meu querido, essa é a nossa esperança. Não é que o meu político vai ganhar. Se você está esperando que as coisas vão melhorar, você não conhece a palavra de Deus. Porque daqui até os finais dos tempos, as coisas vão cada vez piorar. O pecado vai cada vez predominar. As pessoas vão exaltar o que é errado e vão menosprezar o que é certo. Meu querido, espere que isso aconteça. Mas esteja preparado. E coloque sua esperança em algo futuro. Como é que você pode aplicar essa cosmovisão de uma forma bem prática? Primeiro, seja um bom cidadão brasileiro. Meu querido, seja um bom cidadão, seja uma pessoa do bem. A gente entende o que é isso, né, no nosso linguajar. Seja uma pessoa do bem, seja íntegro. Não viole as leis, pague os impostos que são devidos. Sim, se há uma maneira de você deduzir certas coisas para não pagar sobre o total, se a lei permite, use a lei para o seu benefício. Mas, meu querido, não sonegue